O governo do estado faz um mega mutirão de saúde para reduzir a espera por exames e cirurgias. 3 cidades da região participam, entre elas Taubaté. O Marcos é de Caçapava e acompanha a mãe, Dona Eni, que vai fazer o exame de tomografia no Hospital Regional em Taubaté. Importante para o tratamento da fibrose. A espera por este exame durou 2 meses. Esse exame é o carro-chefe, né? É ele que vai ditar as regras do médico sobre o medicamento dela. Então, para ver se está estagnado, se está avançando, aí os médicos, através desse análise, faz toda a projeção de medicamento, de planejamento em relação ao que ela tem, né? Mas o seu Manuel não teve a mesma sorte. Aguarda há mais de 1 ano para fazer a cirurgia da catarata. Foi chamado agora por causa do mutirão e esperar todo esse tempo não foi fácil. Esse olho, quando eu vou olhar a letra, eu tenho que ver o óculos aqui, porque ele, na posição certa não funciona. Esse aqui está com menos catarata, mas esse aqui está mais. Aqui no mutirão são todos pacientes que estavam aguardando para fazer a cirurgia de catarata aqui na região. A expectativa é que o mutirão consiga atender cerca de 100 pacientes entre este sábado e o próximo. E também a expectativa é reduzir em 1 mês a fila de espera. Os médicos você tem que ter paciência, porque é desse jeito mesmo. Se você consegue uma vaga, você tem que contar com a sorte e pedir a Deus para Deus te abençoar e, né, Deus dá certo para vocês, entendeu? É isso que eu espero. Além das cirurgias de catarata, serão 200 exames de tomografia. O diretor clínico do Hospital Regional, que atende pacientes de 38 cidades do Vale do Paraíba, afirma que esses são procedimentos com maior demanda na região. Segundo ele, a fila de espera é grande por causa do aumento da população idosa e de pacientes do SUS. Cada vez mais a gente tem pessoas que estão migrando da saúde particular, dos convênios, por conta da crise que existe no Brasil, para vir e procurando o SUS. Além disso, especificamente a catarata, a população do país está envelhecendo. E com isso a gente tem um aumento da procura dessa patologia envolvendo as pessoas. O Mutirão da Saúde do Estado também oferece palestras, 400 exames de glicemia e pressão arterial. A Márcia estava há 2 anos sem fazer os procedimentos de rotina. Admite que faltam tempo e dinheiro. Às vezes tem que pagar, né? E é difícil, né? A crise que está, então fica meio difícil, né? Olha, o mutirão também oferece cirurgias ginecológicas. No próximo sábado tem mais atendimentos das 8 da manhã às 5 da tarde. Assuntos dos últimos dias e que tem sido alvo de muitos protestos. Uma das polêmicas é a reforma da Previdência. E este é o nosso tema de hoje na entrevista de sábado. Confira. Nesta semana no país, a gente presenciou e registrou diversas manifestações de trabalhadores e também de movimentos sindicais. E aqui no Vale do Paraíba também não foi diferente. Contra, principalmente, as propostas enviadas pelo governo federal ao Congresso referentes à reforma trabalhista e também à previdenciária. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor de Filosofia da Universidade de Taubaté, César Augusto Eugênio. Professor, muito obrigada primeiro pela participação. Sou eu quem agradeço. Professor, essa onda de protestos, na verdade, ela surge depois de outras grandes manifestações, né? 2 que a gente pode citar. A primeira dos estudantes contra o aumento do reajuste das passagens e também no protesto que resultou com o impeachment da presidente Dilma. Observando a situação atual, a gente pode dizer que realmente a sociedade ela volta a estar mais atuante, mais participativa no processo? O Brasil tem aprendido a viver em democracia. É muito interessante a gente notar e registrar que a democracia ainda está num estágio muito inicial no nosso país, né? Nós saímos de um longo período de ditadura. Parece realmente um exagero dizer que nós já estamos mais tempo em democracia do que em ditadura, mas mesmo assim, né, o exercício da democracia exige um aprendizado. É muito interessante eu dizer que estamos aprendendo a viver em democracia, porque talvez pela primeira vez o Brasil realmente, inclusive aí dentro, por meio das redes sociais, né, e por meio de organizações cada vez mais interessantes, né, e se mostrando disposto a discutir, né, disposto a debater.
Então nós não estamos falando de movimentos unificados, nós não estamos falando de movimentos que por vezes se unem ocasionalmente, mas já estamos de alguma forma, né, notando interesses diferenciados que por vezes se unem ou por vezes se debatem, né, mas acima de tudo numa demonstração de cidadania. É lógico que temos que ter bastante um olhar crítico diante disso, porque o processo de formação da opinião pública é um processo também muito complexo, que a gente poderia analisar numa outra oportunidade, né? Mas acredito que é importante, é válido, já que vivemos na democracia, todos esses movimentos são legítimos, né? E o povo precisa ser realmente olhado com carinho, né? De maneira que a voz do povo deve ser ouvida no Congresso, a voz do povo deve chegar àqueles que de alguma forma se debruçam a legislar sobre o nosso país. Como construir políticas públicas, principalmente voltadas para a Previdência, num país tão desigual, hein? É uma grande dificuldade, mas é uma questão que de alguma forma precisa resguardar princípios éticos, né? Porque em se tratando da ética, que tem uma perspectiva universal, que de alguma maneira, né, se pensar numa lei que tenha linearidade, que de alguma forma nos garanta uma igualdade real, e não apenas essencial diante da lei, demanda sim um exercício de construção, né, de processos que se concretizem em políticas públicas, que de alguma forma podem até temporariamente, podem até em situações emergenciais se mostrarem como ações afirmativas, que nada mais são que de alguma forma, né, determinados direitos que são emancipatórios, né, que podem de repente ser vistos como privilégios de algumas minorias, mas para gerar um equilíbrio social. Né? Então eu acredito e gosto de frisar isso, né, nas minhas reflexões nesse sentido, que a desigualdade social no Brasil, né, ela demonstra de uma maneira gigantesca, né? Nós temos abismos sociais, é mais do que desigualdades, né? E esses abismos só serão realmente superados com políticas que tenham políticas corajosas, políticas que de alguma forma, né, em determinados momentos, em épocas distintas, né, elas excluíram e hoje é o momento de incluir. Hoje o cenário mudou. O que a gente tem são menos filhos, as famílias tendo menos filhos do que antigamente, a expectativa de vida também que aumentou, né? Então, qual que é a realidade? É preciso debater essas questões trabalhistas, previdenciárias, diante desta mudança de cenário aqui no Brasil? Hoje nós temos, né, uma realidade muito bonita, nós vemos uma terceira idade muito mais ativa, as pessoas muito mais felizes, né? E é exatamente nesse momento que me parece, né, parte dessa conjuntura estatal, né, parece que tentando destruir aquilo que foi conquistado de longa data, né? Então, mais do que, né, acima de qualquer coisa, né, os direitos trabalhistas por si só, nós temos que tentar de alguma forma pensar nos projetos de vida que serão, né, diminuídos, projetos de vida que serão atingidos, projetos de vida que de alguma forma, né, farão com que planos de futuro, né, de lazer, né, de alguma forma de qualidade de vida possam ser prejudicados, né? Mais do que os direitos propriamente dito, eu tenho que pensar no cidadão que está sendo afetado e mais do que o cidadão a ser afetado, na pessoa humana que está por detrás desse trabalhador que está perdendo seus direitos. Professora, a reforma trabalhista também é uma reforma bastante polêmica porque mexe com os direitos adquiridos do trabalhador nos últimos anos, né? Mais do que perder ou não perder direitos implica, de alguma forma, no enfraquecimento de uma classe, né? Na falta de respeito que, de alguma forma, determinados trabalhadores que são representantes de uma classe trabalhadora, né, possa, de alguma maneira, produzir em meio a essa classe desigualdades e que, por sinal, ao se produzir desigualdades dentro de uma classe, nós temos já, né, os ingredientes necessários para enfraquecê-la.
Então, a luta do trabalhador, de alguma maneira, é ainda mais significativa nesse momento, porque ele se mostra preocupado com seu futuro, mas, acima de tudo, preocupado, né, com a manutenção da consciência de classe que foi construída a duras penas, né, no exercício do nosso país democrático. Obrigada, viu, professor, pelos esclarecimentos. Voltamos aos estúdios do Band Cidade. Depois do intervalo, as atrações da nossa agenda cultural. Hora certa para você, 7 horas, 12 minutos. A gente volta em instantes.